Bem-vindos ao nosso podcast A Bordo, um espaço onde exploramos o ecossistema do Grupo ETE e onde levamos até si um pouco de nós e daquela que é a nossa maior paixão, o mar. E hoje tenho comigo uma pessoa que iniciou a sua carreira no Grupo ETE através do programa de Trainees e que ao fim de quase 10 anos assume a direção de um dos terminais portuários mais importantes do país. Diogo Sampaio está há 10 anos no Grupo ETE e depois de ter iniciado o seu percurso como trainee na operação portuária, ficou mais tarde responsável pelo terminal multiusos do Poço do Bispo, em Lisboa, e hoje assume a função de diretor-geral do terminal portuário de Setúbal, concessionado à empresa Tersado. Olá Diogo, bem-vindo. Olá Inês, obrigado. É um gosto poder ter-te aqui hoje para partilhares um bocadinho da tua experiência, como é que tem sido este percurso no grupo, o que é fazer carreira dentro do Grupo ETE, as oportunidades que existem, num setor que tanto tem de importante como também de muito desafiante. E que eu acredito que seja muito enriquecedor quando olhas para trás e vês, uau, pertenço a um grupo, tenho uma responsabilidade neste grupo com quase 90 anos de existência. Queres-nos contar um bocadinho como é que tem sido a tua experiência até agora? Sim, portanto, eu confesso que este mundo marítimo ou portuário, logístico, é um mundo que eu reconheço que a maior parte das pessoas não conhece. Eu próprio não o conhecia bem, tinha umas luzes muito por alto e de facto eu estava a terminar o curso. Portanto, eu tirei Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, dos muitos e-mails que recebo. No final do curso, com possíveis candidaturas, saltou-me à vista o e-mail que dizia Grupo ETE, Programa de Trainees, crescer com o Grupo ETE. Comecei a pesquisar e pareceu-me interessante. Entretanto, iniciei os processos de candidaturas e, passado algum tempo, depois de todas as entrevistas, tive a notícia de que entrei no programa. Pronto, eu ao início, eu nem sequer sabia nesta parte marítima ou portuária, eu confesso que nem sequer sabia distinguir bombordo e estribordo. Portanto, para as pessoas também perceberem que não é obrigatório a pessoa conhecer tudo logo desde o início, o que é fundamental é a pessoa ter essa vontade. E foi muito bom e muito enriquecedor para mim logo desde o início, porque este programa permitiu-me conhecer a fundo várias áreas de negócio, várias localizações e formas e maneiras de trabalhar, e acho que isso foi um passo fundamental para depois todo o percurso. No fundo, este caminho que tens feito e todas estas oportunidades que tens tido ao longo destes 10 anos no grupo também marcam aqui uma posição da cultura do grupo e na oportunidade que dá às pessoas e na aposta que faz nelas. Como é que tu descreves a cultura do grupo e como é que, no fundo, acreditas que esta cultura contribuiu, mas também tem contribuído para aquilo que tem sido o teu desenvolvimento profissional e de competências naquilo que são as funções que tu já assumiste e assumes hoje em dia? Como nós já sabemos, este é um grupo que é 100% português e, portanto, isso de facto hoje em dia é muito raro e eu acho que é fundamental e é muito importante para as pessoas perceberem e também entenderem um pouco daquilo que é a nossa cultura. Portanto, é um grupo que tem uma parte de responsabilidade social, parte ética, muito enraizada e, portanto, tem crescido com muita solidez ao longo dos anos. Eu lembro-me que quando entrei há 10 anos no programa de Trainees, nós éramos cerca de 700, 800 pessoas, hoje em dia já vamos com cerca de 1500, portanto estamos a falar aqui de uma passagem para sensivelmente o dobro. Na altura já se tinha começado com a internacionalização, mas com os pés bem assentes na terra, e é algo que eu não tenho dúvidas que irá continuar certamente também no futuro. Começaste por dizer que não sabias bem, acabaste o curso, começaste a ver saídas profissionais e de repente apareceu esta oportunidade. Naquilo que tem sido a tua experiência das várias funções, e também gostava que se calhar detalhasse um bocadinho este teu percurso, hum, que competências é que tu achas que de facto são necessárias para se assumir funções, seja do ponto de vista operacional, seja depois do ponto de vista de gestão, de equipa, nestas áreas que são áreas operacionais, importantes, e de certa forma contribuem para este crescimento que tu referiste bem. Eu comecei no grupo, como disseste bem, no programa de trainees, portanto é um programa que está pensado especificamente para as pessoas
adquirirem e moldarem algumas das suas competências. E, portanto, é um programa que está feito. Neste caso, eu fiz um programa que era específico para a parte da operação portuária. Portanto, terminais portuários, ao contrário daquilo que muita gente pensa, nós também movimentamos contentores, temos navios de contentores, mas fazemos muito mais do que isso. A operação portuária envolve uma logística mundial muito além dos contentores, desde granéis como coisas tão básicas como vemos nos supermercados, açúcar, cereais desde os milhos, os trigos, as farinhas, cargas como cimento, areia ou sílica seja construção de prédios, seja o fabrico de vidros para a indústria automóvel, para a indústria vidreira das garrafas. Portanto, nós envolvemos muito nisso. E o que aconteceu foi, como o grupo precisava de formar estas pessoas, a ideia foi passar 9 meses no estaleiro e depois 9 meses em tudo o que são atividades ligadas à operação portuária. E quando eu digo operação portuária, não falo só operação propriamente dita, mas também manutenção e tudo o que são os serviços de apoio. E porque a ideia de começar no estaleiro? Ainda por cima eu que vinha do técnico, jovem, não conhecia o meio e não Uhum. conhecia bem os termos técnicos portanto, nos primeiros 9 meses eu tive num estaleiro em que chegava ao estaleiro, vestia um fato de macaco e andava dentro dos navios, dentro dos rebocadores, dentro das nossas barcaças e felizmente também tive a sorte de quando cheguei ao estaleiro apanhei a primeira construção que o estaleiro estava a fazer em muito tempo. Portanto, é um estaleiro que nós temos no Seixal, na Naval Tagus. Durante muito tempo foi um estaleiro apenas de reparação, portanto, reparação das nossas barcaças, do nosso equipamento fluvial, também das gruas flutuantes e dos rebocadores. E pela primeira vez estávamos a fazer o primeiro rebocador para uma operação nossa, especificamente tudo feito internamente e para nós. E eu consegui, tive a sorte de acompanhar esse projeto, já tinha iniciado, e consegui acompanhar depois desde a parte praticamente inicial de montagem de estaleiro até ao fim. Portanto, aí fiquei a conhecer muito bem esse rebocador. Foi o Uhum. primeiro de muitas construções novas que, entretanto, o estaleiro já fez. Portanto, o estaleiro, inclusivamente, já fez pequenas lanchas de recreio que estão neste momento aqui no Rio Tejo, já fez uma lancha passa-cabos para a PDL, mais recentemente fez o primeiro ferry elétrico que está a operar em Aveiro, no transporte de passageiros e de veículos entre a Gafanha de Nazaré e Ilhavo, e portanto isto foi só o início de uma mudança do chip que existia na altura e que de facto marcou certamente o resto. Depois desta parte mais técnica em termos de conhecimento de navios, que depois já explico mais à frente como é que foi importante, acabo por passar em todas as zonas que nós temos desde o Grupo ETE. Uhum. Portanto, acabei por passar tudo o que são serviços de recursos humanos, serviços jurídicos, serviços de contabilidade, a todas as outras empresas que no apoio com transporte marítimo, agências de navegação, parte logística, alguns dias e depois um foco maior em tudo o que são os nossos terminais. Estive em Lisboa a acompanhar os dois terminais que nós temos, o TMPB e o TSA, com operação, com manutenção, as operações de carga e descarga que temos ao largo e também acabei por ir depois a todas as zonas do país, porque isto é uma empresa que não é só de Lisboa, é uma empresa que também não é só a nível nacional. Neste primeiro programa, e até agora ainda não houve expedições internacionais, mas acabei por ver tudo aquilo que nós temos a nível nacional, desde eleições no TCGL, Aveiro, Lisboa, Setúbal, Sines, e isto permitiu-me ter uma visão macro, conhecer todas as pessoas que nós temos no grupo, perceber como é que cada uma delas trabalha e daí depois conseguir tirar as melhores práticas e muitas vezes mais à frente, quando tinha situações em que tinha que tomar decisões ou dúvidas, ou já tinha assistido a uma situação parecida, ou já conhecia e já sabia a quem é que devia perguntar e tirar a Uhum. dúvida, e isso certamente foi decisivo depois neste percurso até agora. E deste um exemplo, e eu acho que também para quem nos ouve é importante perceber como é que funciona um terminal portuário, não é? E que tanto movimenta contentores como movimenta outro tipo de cargas que depois têm finalidades para bens de consumo e tentar perceber um bocadinho naquilo que é maioritariamente o teu dia a dia, e tem sido até agora,
as diferenças que tens sentido, por exemplo, entre gerir movimentação de carga, operações num terminal portuário multiusos, neste caso do Poço do Bispo, aqui em Lisboa, e de repente passar para um terminal portuário com uma dimensão completamente diferente, como é o caso do terminal portuário de Setúbal, neste caso pela Tersado. Não é por acaso, e certamente quem pensou no percurso fez as coisas nesse sentido. Portanto, o TMPB, que é um terminal aqui em Lisboa, é um terminal multiusos, que é no fundo um terminal que pode movimentar qualquer tipo de cargas, desde contentores, granéis sólidos, granéis líquidos, carga geral, carga projeto. E sendo um terminal multiusos, portanto, acaba por ter uma versatilidade muito grande, não é algo que seja muito específico. Depois, devido à sua dimensão, como tem uma equipa que está ajustada, como é óbvio, à dimensão daquilo que é o terminal, este terminal acaba por também se dizer internamente quase que é a escola do grupo ETE, por onde já passaram muitos colegas nossos que depois também foram assumindo outras funções noutros terminais e noutras áreas, e diz que é a escola porque é um terminal que obriga a própria pessoa a estar envolvida em todas as áreas. Ou seja, quem está neste terminal acaba por ter que lidar, não é que não lide nos outros, mas acaba por haver chefias mais intermédias. Mas aqui a pessoa acaba por ter que lidar diretamente com os estivadores, em termos de mão de obra de navios, tem que ir obrigatoriamente falar constantemente com os navios, com a manutenção, com os agentes de navegação, com as autoridades portuárias, seja com, neste caso em Lisboa, o Porto de Lisboa, com as alfândegas, com GNRs, por causa das autorizações, porque não nos podemos esquecer que é um espaço internacional. Portanto, quem está neste terminal, tendo a vontade de aprender, tem as portas abertas para conseguir perceber de A a Z como é que funciona toda a operação, e depois o próprio contacto em termos de tudo o que é planos de investimento, orçamentos, e portanto a pessoa neste terminal consegue ver todas as etapas. O que é que isto me permitiu depois, quando foi possível dar o salto para Setúbal, para a Tersado, que estamos a falar num terminal que tem quase 1 km de cais versus 420 metros, mais do triplo da área de parqueamento. Isto permitiu-me já conhecer bem todas as atividades, quais é que são as funções de cada pessoa, como é que o navio opera, quantas pessoas é que preciso, que pessoas é que preciso, que tipo de equipamentos é que vamos precisar, que tipo de equipamentos é que se ajustam a cada operação, saber falar e saber o que é que posso solicitar ou exigir a cada um de todos os interlocutores. E de facto isso foi decisivo agora, porque hoje em dia, olhando para trás, como já passaram 10 anos, hoje em dia acabo por tomar decisões muitas vezes em segundos, que se fosse preciso há 5, 6, 7, 8 anos, quando fiquei sozinho à frente do TMPB, não sozinho porque tinha sempre uma equipa a ajudar, mas Sim, com a maior decisão, a maior com a responsabilidade. decisão e a responsabilidade sobre as minhas mãos, às vezes tinha que pensar, tinha que fazer 2, 3, 4 chamadas para perceber se aquele era o caminho certo, e hoje em dia, com a experiência, como é natural, as coisas fluem muito mais normalmente. E em termos de desafios, acredito que hajam alguns desafios, não sei se queres partilhar alguns connosco. Aquilo que eu acho que é o mais crítico e que acaba por ser transversal não só à nossa atividade, mas a todas as atividades, que são as pessoas. Uhum. Ou seja, nós conhecendo as pessoas e sabendo como é que cada pessoa funciona, conseguimos tirar muito mais proveito daquilo que são as suas capacidades dentro das suas funções do que se nós não conhecermos as pessoas. Portanto, eu acho que os maiores desafios pelos quais eu já passei acabam por estar sempre relacionados com as pessoas. E isto a todos os níveis. E, portanto, eu daquilo que me sempre ensinaram, e também já vinha um pouco daquilo que era a minha personalidade, sou uma pessoa que ouço muito todos os nossos colegas, portanto, tenho sempre a porta do gabinete aberta e, portanto, sabem que podem falar comigo. Eu acho que isso é fundamental, que é para as pessoas se sentirem ouvidas e nós conseguimos perceber em que estado de espírito também é que estão as pessoas, porque depois também temos que ter noção que temos alturas em que as pessoas têm que cumprir e temos que exigir, e temos que perceber se a pessoa pode estar a passar por um momento mais sensível, e portanto muitas vezes temos Claro. que dar a mão e outras vezes depois podemos exigir. Mas no fundo
os maiores desafios acabam por ser as pessoas, porque nós sem pessoas não conseguimos fazer nada. Podemos ter os melhores equipamentos, a melhor estratégia montada, mas se nós não tivermos as pessoas certas e motivadas, a operação acaba por não fluir da maneira que nós idealizamos. Portanto, eu acho que aí é onde está o maior desafio neste momento e certamente é onde vai continuar a estar nos próximos tempos. E nestas competências de liderança que tu foste ganhando e desenvolvendo ao longo do teu percurso, e como líder que és na função que desempenhas hoje em dia, na gestão da tua equipa, consideras então que este programa de trainees e a forma como ele está construído e como te foi aplicado, no teu caso, em particular, que isso também te ajudou a que tu hoje possas olhar e ver que tomas determinadas decisões, que podes ter a porta mais aberta, estar mais atento, mas também ser mais exigente, mas no fundo que exista o momento certo e a oportunidade certa para o fazer. Achas que este programa foi pensado e no fundo ajuda a construir uma personalidade profissional no sentido da liderança? Sim, sem dúvida. Não é por acaso que o programa que eu fiz foi o primeiro programa, de programa de trainees, passa aqui a redundância, mas depois já tivemos uma série de outros casos também de sucesso, de colegas nossos que também desempenham neste momento funções noutros terminais e noutras áreas. E no fundo isto acaba por ser, nós queremos, o Grupo ETS sentiu a necessidade também de começar a preparar o futuro, porque isto é algo que nós não preparamos de um dia para o outro, leva tempo e havia a necessidade de nós podermos formar e querermos formar quadros de acordo com aquilo que são os nossos valores e os nossos princípios. E portanto não há nada melhor do que começar logo desde jovens, sem vícios nenhuns e com a cabeça completamente limpa, fazer um programa onde se vê todas as políticas do grupo, todas as áreas, vários terminais, várias áreas de negócio e depois aí as pessoas podem caminhar. Claro que depois vai sempre haver uma fusão de ideias, não é? Claro. Porque não vai ser o grupo completamente estanque, mas tem que se manter fiel sempre aos seus princípios. E todas estas ideias novas podem ir surgindo de pessoas que não têm o pensamento viciado nesta atividade, que podem trazer e Valor. acrescentar valor. E de alguma forma sentiste sempre também ao longo deste percurso que tiveste oportunidades, que de alguma forma sentiste parte sempre da solução que o grupo queria implementar, mas que tu, enquanto gestor de um terminal portuário, também entendias que era necessário, do ponto de vista estratégico, implementar? Sim, claro que muitas vezes as pessoas, e muitas vezes não, quase sempre as pessoas são todas adversas à mudança. Isso aí é inato e faz parte da natureza do ser humano. Aquilo que depois que nos cabe a nós, enquanto responsáveis dos terminais, é conseguirmos fazer esta articulação e a passagem daquilo que é a ideia da nossa administração e quais é que são as diretrizes para o terreno. Porque nós podemos dizer as coisas de uma determinada forma e não ter efeito nenhum, ou dizer Claro. com um ligeiro ajuste e fazer toda a diferença. E por isso é que acho que é fundamental nós conhecermos as pessoas e, mais uma vez, reforço, para mim foi mesmo muito importante passar por vários terminais e várias pessoas, porque localizações geográficas, mesmo só dentro do nosso pequeno país, há muitas maneiras diferentes de pensar e de trabalhar, e eu com isso também conseguir ir ajustando o discurso sempre daquilo que são as diretrizes que tinha. Muito bem, sempre as pessoas. E isso de facto é porque tu também já foste uma pessoa em quem o grupo apostou, a quem deu uma oportunidade e que hoje gera pessoas portanto as pessoas estão sempre aqui muito presentes. Hum, não nos esquecendo das pessoas, mas tendo em conta o teu percurso, que conselho é que tu darias a alguém que está agora a iniciar uma carreira profissional e em particular também no grupo ETE? Ora, a iniciar especialmente aqui no grupo ETE, o conselho que eu dou é que sejam curiosos,
tenham vontade de aprender, porque se tiverem essa vontade de aprender, forem curiosos e forem correspondendo às expectativas, não tenho dúvidas que as oportunidades vão aparecer. Não falo só pelo meu caso, falo também de muitos outros casos que conheço. Inclusivamente eu próprio fui fazendo a passagem, portanto, eu para ir para Setúbal tive que fazer uma passagem para alguém assumir as funções que estavam no TMPB, também de um colega nosso que também fez parte do programa de trainees e, portanto, as oportunidades vão surgindo. Mais cedo ou mais tarde, eu não tenho dúvidas que elas surgem. O próprio grupo, tendo crescido muito ao longo destes anos todos, é um próprio indicador também. Nós passamos em 10 anos de cerca de 700, 750 pessoas para mais de 1500. Fomos crescendo, faz parte da história do Grupo ETA e sempre foi crescendo ao longo destes 90 anos e, portanto, eu não tenho dúvidas que vai continuar a acontecer e, portanto, as pessoas, se tiverem essa vontade e essa disponibilidade de aprender e querer crescer, eu não tenho dúvidas que certamente vai acontecer. Dentro do Grupo ETE, claro que para fora daria o mesmo conselho, mas não conhecendo as realidades é mais difícil de dizer que tal pode acontecer. Estamos mesmo a terminar e por isso deixo-te mais uma questão, muito em linha com isto que é o crescer com o grupo ETE. Hum, Queres partilhar uma mensagem mais inspiradora que motive de facto pessoas que trabalham contigo, pessoas que trabalham no grupo ETE para poderem crescer? Sim, eu diria que no fundo isto na realidade isto é mesmo um mar de oportunidades, e para mim também é um orgulho poder trabalhar num grupo como o Grupo ETE, que é um grupo 100% português, que hoje em dia é algo que temos que dar valor porque é preciso muita resiliência e muita determinação, e portanto as pessoas se tiverem essa vontade e essa capacidade, o Grupo ETE tem crescido nestes 90 anos, tenho a certeza que vai continuar a crescer ainda mais, pelo menos nos próximos 90 e, portanto, se as pessoas quiserem embarcar nesta viagem connosco, serão muito bem-vindas e terão certamente muito sucesso. Obrigada, Diogo, por ter estado a bordo connosco e poderes partilhar a tua experiência. Uma vez mais, Diogo, obrigada. Obrigado, eu, Inês. Quanto a nós, esperamos que este episódio traga uma visão clara de como o Grupo ETE aposta nas pessoas, aposta na sua formação, e lhes dá as ferramentas para que possam desenvolver as suas competências e progredir internamente. O programa de trainees do Grupo ETE chama-se Crescer com o Grupo ETE e, como vimos hoje, oferece uma oportunidade única para conhecer diversas áreas de negócio e diversas empresas que fazem parte do Grupo ETE, adquirir competências e poder crescer num grupo com um legado incrível. Ao proporcionar um ambiente de aprendizagem estruturado e orientado para a prática, o programa permite que os trainees desenvolvam habilidades essenciais e se preparem para assumir posições de liderança no futuro. A experiência que o Diogo Sampaio nos trouxe hoje é um exemplo claro de como este programa pode ser um trampolim para o sucesso profissional dentro do Grupo ETE, demonstrando uma vez mais o compromisso do grupo em investir no crescimento e no desenvolvimento dos seus talentos internos. Obrigada por ter estado connosco e até à próxima maré.